Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez a gente está aqui. Meu nome é Wellington Clemente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Nutrição e Fé. E vocês já sabem muito bem que nem só de nutrição viverá o homem, né? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? E estamos aqui para mais uma leitura bíblica, tá bom? Eu já peço que você abra a sua Bíblia, se você estiver com a Bíblia, e me acompanhe, né? Convide seus amigos, familiares, e vamos fazer uma leitura bíblica, tá bom? Nós iremos ler, queridos, o capítulo 2 de Gênesis, tá? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? Então eu convido você para ler esse capítulo comigo, tá bom? Talvez a versão da sua Bíblia esteja um pouco diferente, mas o significado é o mesmo, tá bom? Então vamos juntos meditar no que diz a Bíblia, no que diz as Escrituras, no que diz a palavra de Deus, tá bom? Gênesis capítulo 2, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Verso 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de onix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora
que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-os os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher estavam nus, e não se envergonhavam, tá? Então, queridos, essa foi mais uma leitura do capítulo, uma leitura bíblica, né, de um capítulo diário, tá? Nós lemos o capítulo 2 de Gênesis. Não sei se vocês percebem, né, que está falando aqui da criação, tá? Nós lemos o capítulo 1 já, agora nós lemos o 2, tá? E esse texto, que é a teoria do criacionismo, né, que acredita que Deus criou todas as coisas, né? E a Bíblia aqui vai nos dizer quando Deus havia terminado de criar os cosmos, né, que são os planetas, a Terra, o Sol, a Lua, e aí Deus cria o homem, né? Deus cria ali também as plantas, os animais, e aí a Bíblia nos conta aqui que depois que Deus forma o homem, ele viu que não havia uma auxiliadora que fosse idônea, que correspondesse ao homem. Por isso que Deus teve a ideia aí, digamos assim, de criar a mulher, tá? Então é algo muito lindo, né? A história da criação. E você vê que aqui esses 2 capítulos está falando da criação, o início de tudo, é a Gênesis, né? E em breve nós iremos ler o capítulo 3 de Gênesis, tá bom? Muito importante para a gente entender muita coisa, que a gente vê a queda, né? Vamos ler sobre a queda do homem, o pecado da humanidade, né? O início, né? Muitas vezes a gente fica se perguntando por que existe o mal, né? E segundo as escrituras, o mal existe devido à queda do homem. O homem pecou, o homem desobedeceu a Deus, né? E por isso nós temos as consequências do pecado, que é a morte, que são uma série de tragédias, de malefícios, né? Tá bom, queridos? Então venha participar comigo da leitura bíblica, tá bom? Convide seus amigos, convide seus familiares, coloque esse vídeo aqui para seus parentes, né? Seu pai, sua mãe, os idosos, para que eles possam ouvir a palavra de Deus, tá? Para aquelas pessoas que não sabem ler também, né? É muito interessante você colocar para eles ouvirem a Bíblia em áudio, tá bom? Então compartilhe esse vídeo, coloque esse vídeo para eles ouvirem, para eles assistirem, ouvirem a palavra de Deus, tá? Porque lembre-se, nem só de nutrição viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tá bom, queridos? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, tá bom? Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, apoie o nosso canal, tá? E eu quero fazer uma breve oração por você, tá bom? Feche seus olhos. Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado por estarmos aqui nesse momento, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que está nos vendo, de cada um que nos acompanha aqui no canal. Ó Deus, abençoe o nosso dia, nos guarde de todo mal, faça-se a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe e até a próxima.